E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro, seu professor de matemática, e estou aqui para mais uma aula de preparação para o SAEB. Você, estudante do nono ano, tem que se preparar. Essa avaliação vai ajudar o IDEB da sua escola. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Hoje, por exemplo, nós iremos falar do descritor número 10, né? O que fala esse descritor número 10? Descritor número 10 seria o seguinte, ó: utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. O que seria isso? O que eu preciso saber para me entender as questões que esse descritor vai trazer para a gente na avaliação? É o seguinte, eu estou falando ali de triângulo retângulo. Então, triângulo, a gente sabe que tem 3 lados. Eu já falei em aulas anteriores também que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é 180 graus. Mas o que tem, então, professor, de diferente nesse triângulo retângulo? O diferente desse triângulo retângulo é porque ele tem que ter um ângulo reto. Então, o ângulo reto, ele mede quanto? Quem lembra? O ângulo reto mede 90 graus. E ele é representado dessa maneira que eu vou mostrar aí para vocês. Então, tá aí na imagem para vocês. O ângulo reto, geralmente a gente coloca ele dessa maneira aí, ó, com esse quadradinho, para demonstrar o que é um triângulo retângulo. Certo. O que mais que eu preciso saber, pessoal? Eu preciso saber algumas coisas, algumas informações do triângulo retângulo, algumas propriedades, né? Então, a gente precisa saber o que é um cateto, o que é uma hipotenusa. Então, é isso que a gente vai aprender agora para a gente conseguir resolver essas questões. Então, o triângulo retângulo vai ter 2 catetos e uma hipotenusa. A primeira coisa que eu preciso saber, pessoal, é identificar onde fica essa hipotenusa, esses catetos. Então, a hipotenusa, eu primeiro identifico a hipotenusa. Então, a hipotenusa está sempre ao oposto do ângulo reto. Então, nessa imagem, para vocês, quem vai ser a hipotenusa? A hipotenusa está representada pela letra C. Tranquilo? E os outros 2 lados a gente vai chamar de catetos. Tá certo? Tem mais especificações desses catetos, mas o que nos importa agora é só saber onde está a nossa hipotenusa e que a gente tem 2 catetos. Pessoal, no triângulo retângulo, o que a gente mais vai usar, a relação métrica que a gente mais vai usar, mais importante, é o teorema de Pitágoras. O que seria esse teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras nos traz uma fórmula. Então, se eu memorizo essa fórmula, já vai ficar mais tranquilo. O teorema de Pitágoras me fala o seguinte, ó, pessoal. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eita, o que é isso, professor? Calma lá. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual. Pega um cateto, eleva ao quadrado, mais o outro cateto elevado ao quadrado. Aí ficou mais fácil, né? Então, vamos lá. Eu vou demonstrar essa fórmula para vocês utilizando essas letras para que vocês entendam melhor. Então, vamos lá. Eu falei com vocês que a letra C é a minha hipotenusa. Então, eu vou pegar a minha hipotenusa e elevar ao quadrado. Ou seja, eu elevo a 2, correto? Que é igual a quem? A soma dos outros 2 catetos. Os meus outros 2 catetos é A e B. Só que a soma dos outros catetos também é ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. A hipotenusa é C, então está tudo certo. Então, eu vou deixar essa fórmula aí para vocês. Trouxe um exemplo que é para a gente conseguir entender melhor para que serve essa relação métrica aí desse triângulo. Para que eu vou usar esse teorema de Pitágoras? Eu vou usar, nesse caso, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um outro triângulo retângulo, e aí eu tenho ali que um lado mede 6, outro mede 8 centímetros, e tem um lado que está escrito X. E aí eu preciso descobrir o valor do X, não é isso? Pessoal, esse X, o que eu falei com vocês? A primeira coisa é descobrir onde está a hipotenusa. Quem que está representando a hipotenusa? A hipotenusa é o oposto do ângulo reto. Então, neste caso, a letra X vai ser a minha hipotenusa. Aí eu vou substituir na minha fórmula. Pessoal, então nós vamos substituir na fórmula pelas informações que eu tenho no meu triângulo retângulo. O que eu tenho? Então, eu tenho que minha hipotenusa é X. Então, no lugar do C da minha fórmula, eu vou colocar que X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado
mais 8 ao quadrado. Ou seja, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos meus catetos ao quadrado. Resolvendo o que é possível, eu tenho que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é quanto? 36. 36 mais 64, que é 8 ao quadrado. Quando eu faço isso, eu tenho que x ao quadrado é igual a 100. Pessoal, mas eu estou querendo saber o valor de x ao quadrado? Não. Eu quero saber o valor de x. Então, eu tenho que x, eu vou deixar o meu x sozinho. E qual que é o inverso da potência? É a radiciação. Então, se aqui é potência, do outro lado ele vira raiz quadrada. Então, eu tenho que x é igual a raiz quadrada de 100. Quando eu resolvo a raiz quadrada de 100, é quanto, pessoal? Raiz quadrada de 100 é 10, ou seja, mais ou menos 10. Mas nós trabalhamos só com números positivos, nesse caso aqui, de medidas, né? Então, x vai ser igual a quanto? A 10. Entenderam? Então, é só resolver as operações, jogar na fórmula, substituir pelas informações que você tem, que vai ficar muito tranquilo. Agora eu vou para as nossas questões, tá? Vai ter alguns problemas que vão envolver isso aí. Eu preciso resolver o teorema de Pitágoras dentro dele, tá bom? Questão número 1. Durante a reforma de uma cobertura, a empreiteira responsável instalou uma rampa de madeira para depositar o entulho da obra diretamente na caçamba, conforme ilustra o desenho aí para vocês. Então, eu estou com esse desenho aí, né? Tá vendo a caçamba ali, aí fez uma rampa, então o entulho vai sair lá de cima e cair direto na caçamba. A ideia é essa. Mas, o que esse autor quer da gente? O que essa questão está exigindo? Ele quer saber o quê? Qual é a medida x do comprimento da madeira utilizada para a construção da rampa? Pessoal, eu tenho ali o quê? Quando eu olho a minha imagem, eu estou vendo a distância que a minha rampa tem até a parede, né? Então, a distância ali eu já sei que é quanto? É 6, não é isso? E aí eu tenho também a altura dessa cobertura. A altura dessa cobertura é 8. Eu só não sei o tamanho da rampa. Então, aí ele já chamou de x. Se eu tenho duas medidas, só falta uma, utilizando o teorema de Pitágoras eu consigo descobrir. Não é assim? Então, eu vou imaginar que ali formou um triângulo. Então, formou um triângulo com a parede, formou um triângulo retângulo. Então, cabe o teorema de Pitágoras, tá bom? E aí eu tenho que descobrir o quê? Que é a minha hipotenusa. Minha hipotenusa, neste caso, também vai ser o x. Então, agora vamos resolver. Eu já tenho a fórmula, que é a hipotenusa ao quadrado, mais a soma dos catetos ao quadrado. Então, essa questão, pessoal, vai remeter à mesma questão do exemplo que eu dei para vocês. Só que ela veio em forma de um problema, ela veio contextualizada. A gente já fez essa resolução. A resolução vai ser x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, ou vice-versa, não tem problema, tá? Pode colocar qualquer um dos catetos. E aí a gente vai resolver e vai chegar na mesma resposta do meu exemplo. No meu exemplo, a resposta final da resolução dessa questão foi quanto? 10. Só que aí agora a gente está falando de metro. Qual que seria a alternativa correta? A alternativa A. Vocês viram? Eu quis mostrar essa questão igual à do exemplo para que vocês possam entender que ela pode vir contextualizada em diferentes situações. Tudo bem? Então vamos embora para a próxima. Questão número 2. Observe abaixo o esquema de uma rampa inflável para um parque infantil. Essa rampa possui o formato de um prisma reto de base triangular. Então, ele já está falando, ó, um prisma reto de base triangular. Eu já consigo ver o quê? Eu já consigo imaginar uma rampa ali. De acordo com esse desenho, qual é a medida do comprimento dessa rampa inflável? Pessoal, muito parecido com a questão anterior, só que agora as medidas são outras. Mas eu vou usar o mesmo sistema. Eu vou usar o teorema de Pitágoras, eu vou identificar minha hipotenusa, e aí a gente vai conseguir resolver. Professor, mas aí não tem letra. Mas o que ele está querendo? Ele está querendo saber o quê? Ele quer saber o comprimento da rampa. Eu posso chamar de x, ou eu posso chamar de y, ou de a, do que vocês quiserem. Mas eu vou montar no mesmo esqueminha. Hipotenusa ao quadrado. Então, a altura, o comprimento da rampa vai ser minha hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado, que vai ser x ao quadrado, igual à soma dos catetos.
Meus catetos têm quanto, pessoal? 4 e 3. Vocês estão vendo a altura lá da rampa? Então, 4 e 3. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolvendo, vai ficar dessa maneira. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9 dá quanto, pessoal? Dá 25. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 25. Só que eu sei também que o inverso da potência é raiz quadrada. E eu não quero x ao quadrado, eu quero só o valor de x. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. Considerando só os valores positivos, eu acabo de descobrir que o comprimento da minha rampa é quanto, pessoal? Raiz quadrada de 25 não é 5? Então, a alternativa correta é a alternativa C, 5 metros. Fácil, né? Então, o Teorema de Pitágoras, na resolução de questões que envolvem triângulo, retângulo, vai te ajudar muito. Então, treine bastante, não deixe de assistir às nossas aulas, que eu estou te esperando. Até a próxima.